Olá, bom dia. Hoje é 25/1 de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Antigo Testamento, parte 1950. Então, depois que houve tudo isto, né? A multiplicação da farinha, do azeite na casa da viúva, depois que houve a morte do filho da viúva e a ressurreição, né? Ele ressuscitou, a alma tornou ao corpo e ele reviveu. Foi uma ressuscitação, né? Ressuscitou. Então ele ressuscitou através do profeta ter orado ao Senhor, clamado ao Senhor para que tornasse a alma do menino de volta. E a alma do menino tornou. Lembrando que naquele tempo não era como o dia de hoje. Hoje uma pessoa morre, a pessoa é aberta e tirado todos os órgãos de dentro. Naquele tempo não existia isso, a não ser lá no Egito, né? E eu acredito que também no Egito tinha muitos homens ricos que não queriam tirar porque queriam reviver, né? Tinha uma crença que depois de 3 dias, que ao terceiro dia, a pessoa ressuscitava. Então eles enfaixavam a pessoa e não abriam a pessoa para que a pessoa revivesse. Hoje não, hoje, segundo, né, a medicina, é necessário tirar os órgãos de dentro para que a pessoa não fique fedendo antes das 24 horas, né? Para ter o velório ali, o sepultamento depois do velório, né? Naquele tempo não tinha isso. E de repente, quando o profeta chegou, a mulher, o menino morreu. Não tem mais nenhum fôlego nele. O menino tinha morrido há pouco tempo, mas também isso era há pouco tempo. Aí foi, orou e o menino reviveu. Olha só, né? O homem de Deus, ele tem que dar vida, a vida espiritual e a vida física. E como é que nós fazemos isso? Através da palavra, através de crer, através de ensinar o Novo Testamento, a vontade do Senhor. A pessoa passa a ter vida, e principalmente a vida eterna. O homem de Deus não pode matar uma pessoa, ou mandar matar. Quer dizer, né? O homem de Deus não deve fazer isso, né? Matar, mandar matar, espiritualmente e fisicamente, porque a pessoa é de Deus, a pessoa tem que amar o próximo, fazer o bem, ajudar, aconselhar aqueles que estão num mau caminho, a fazer a vontade do Senhor, para que não perda a vida eterna, sinal o amor de Deus. Então, João, quarto livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através de você crer, você vai ter a vida eterna. Então, o profeta creu e deu vida ao menino. Então, vou mostrar para você agora. 1 Reis 18:1. 1 Reis 18:1. Elias apresenta-se diante de Acabe. Então, Elias se apresentou diante de Acabe. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: 3 anos sem chover, 3 anos e 6 meses naquele tempo. Se você é profeta de Deus, o homem de Deus, não vai orar para que não chova não, viu? Porque isso é antibíblico. Ali, o profeta Elias falou isso porque Deus estava tendo um tratamento, tratando com Acabe, e não só com Acabe, mas com o povo de Israel naquele tempo, porque a maioria estava idolatrando, né? Fazendo a vontade contrária à vontade de Deus. Alguns faziam a vontade de Deus, outros não. Então, o profeta de Deus, ele tem que querer vida, ele tem que querer o bem, a felicidade, a prosperidade, o sucesso do seu próximo, do seu semelhante. Se alguém aí aceitou Jesus, se batizou, ou em qualquer canto, ou você que não aceitou Jesus, não se batizou, meu amigo, você que segue o vídeo da palavra de Deus, se você é ser humano, Deus, ele quer que você se ame e ame o seu próximo. Então, se amar e amar o próximo é querer o bem para si e o bem para o seu próximo. É isso agrada a Deus. 1 Reis 18, versículo 2. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Então Elias foi se mostrar a Acabe, aparecer, conversar com Acabe. No versículo 3 está escrito assim: e Acabe chamou a Obadias, mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Então Obadias temia muito ao Senhor. Obadias temia ao Senhor. Tem gente que não teme. Tem gente que não teme a palavra.
Tem gente que não teme a palavra de Deus, os ensinamentos, os mandamentos. Tem gente que não teme não. Tem gente que obedece a qualquer pessoa, mas não quer obedecer a Deus. Tem gente que faz a vontade de qualquer pessoa, mas não faz a vontade de Deus. Tem gente que faz a vontade de Deus por 100, por 250, por 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, sei lá, não sei quantos mil, por um prazer, obedece a outra pessoa, mas não obedece a Deus pela vida eterna, porque não crê. Então tem que crer, porque existem as vidas depois dessa. Então no versículo 4 está escrito assim, ó, porque sucedeu que, destruindo Jezabel aos profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Então Obadias, ele temia ao Senhor. Então Obadias confiava no Senhor, temia ao Senhor, sabia que os profetas eram homens de Deus. Então a Jezabel, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Jezabel não temia ao Senhor. Ela mandava era matar os profetas do Senhor, os homens de Deus, as pessoas que criam no Senhor. Olha o que a Jezabel fazia. Por que a Jezabel fazia isso? Porque ela servia a Baal, ao diabo. Ela mandava. Então, ela não era de Deus, Jezabel. Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova, naquelas montanhas, naquelas pedras. Aí o que foi que Obadias fez? E sustentou com pão e água. Então Obadias mandava levar pão e água para os profetas, mas não entregou os profetas para serem mortos. Não disse a Jezabel onde ele estava, não consentiu, não participou da rebelião, do mal que Jezabel fazia. E a morte de Jezabel foi horrível, horrível. Que os carros de guerra passou por cima dela, ela ficou só os pedaços e os cães comeram ela, os cachorros. Porque ela era uma mulher ruim, uma mulher perversa, que queria o mal, a morte dos servos do Senhor, e mandava matar os servos do Senhor. Jezabel não era uma boa pessoa, era uma má pessoa, uma pessoa ruim, ainda pior ainda do que Saul. Ela fez pior do que Saul. Mandou matar uma ruma de profeta. Então, Obadias temia ao Senhor. E Obadias fez o bem, ajudou os profetas de Deus.